Olá pessoal, tudo bom? Estamos gravando hoje mais um podcast para o nosso canal e hoje nós vamos falar sobre o que esperar do desempenho das empresas em 2021. Quem viu o nosso último podcast viu que a gente comentou que a gente ia convidar o professor Flávio Riberi mais uma vez para falar um pouco mais. O bate-papo foi ótimo na última vez e convite feito, e o professor está de volta hoje para falar de desempenho, né? Professor, seja muito bem-vindo. Eu já vou entrar já com a primeira pergunta para a gente já seguir o nosso podcast aqui. Então, 2020, pandemia, as empresas tiveram que se reinventar, tiveram que ser criativas, né? Então, minha primeira pergunta para você é a seguinte: quais foram as lições, né, que as empresas aprenderam aí na gestão em 2021 para se manter ativas, né? Quais as lições durante a crise, né? E em que elas vão aprenderam, como é que elas vão absorver isso, disso que elas absorveram, como que elas podem aplicar isso em 2021? Olá, Fred. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar aqui para o público do canal e um prazer enorme em ter esse bate-papo com você. Primeiro, né, as empresas tiveram que se reinventar realmente em 2020. Essa é uma palavra-chave para a gente entender o desempenho das empresas. Mas eu diria que primeiro, né, os números, né, precedem as estratégias, né? Então, uma organização que começa a controlar melhor o seu negócio, ela percebe que a sua receita aos poucos foi caindo, mas num dado momento da pandemia teve uma queda muito drástica, enquanto que toda a sua estrutura de custos e despesas estava permanecendo a mesma. Então, como que a empresa se movimenta de uma forma rápida para que ela atravesse esse momento de crise? Lembrando que naquele momento, em março e abril, né, o empresário e também o executivo de contabilidade e finanças, ele ainda não sabia quando que acabaria toda aquela turbulência. Mal ele saberia que a turbulência persiste até o momento em que nós estamos fazendo esse podcast. Então, a primeira medida que a empresa toma num momento de incerteza, né, é procurar, né, fazer um cerco em cima do seu tesouro, né, fazer justamente um cerco em torno do seu caixa, e nisso ela começa a fazer um esforço para para olhar aquilo que é o essencial. Vamos pagar o que é essencial. E a empresa, claro, ela já percebeu então que não está vendendo, então se não vendeu, ela começa a acumular estoques e ela precisa também fazer uma reflexão ali, né, no sentido de que, ora, se eu tenho estoque aqui que está se acumulando, então eu preciso começar a diminuir o ritmo de produção do meu maquinário. Lembrando que esse maquinário também foi objeto de um investimento em uma fase anterior. Então, ele estava tendo um consumo econômico, e esse consumo econômico do maquinário, ele tem uma interrupção. Então, o estoque começa a aumentar e a empresa fala, bom, preciso converter este estoque em dinheiro. Então, quais são as decisões que aparecem nesse cenário? Uma delas é, venderei por algo abaixo da margem para tentar desovar, e eu, pelo menos, alivio um custo de armazenagem, ou eu mantenho a precificação, ou até aumento com a possibilidade de, talvez, se eu vender uma quantidade menor, isso se compensa por uma margem maior. Então, essas são decisões que o executivo, especialmente em contabilidade, controlador de finanças, ele tem à mão, né, sempre olhando essas duas variáveis, né, a quantidade do que você tem em estoque, né, com a quantidade que você vende, com relação ao preço que você coloca. Então, venderei por um valor maior ou por um valor menor. E aqui as leis econômicas imperam, a oferta e a demanda. Então, se estou aumentando o preço, existe a possibilidade de vender menos, né? Então, aqui, basta alguns cuidados em compreender bem, fazer uma boa leitura do cenário econômico e do seu mercado, lembrando que alguns produtos têm uma demanda inelástica, outros têm uma demanda um pouquinho mais elástica, e isso tem que estar no radar da tomada de decisão do empresário. Não, no outro lado também, né, seguindo aqui no mesmo processo, né, comercial das empresas, então tem ali uma etapa de produção, de manufatura, e depois esforço de venda para que entre receita e a empresa tenha sua entrada de caixa, sobreviva, consiga pagar as suas despesas e assim alimentar um ciclo. Ao final de um mês e de um período,
a empresa tem ali a receita, menos despesa e custo, e sobra um lucro. Isso é o que você vai utilizar para pagar dividendos ao empresário, né? Ao empresário e ao acionista. Então, quando você se vê nessa situação, em que você começa a ter ali uma queda de receita, você tem que ajustar a sua produção, administrar melhor o seu estoque, isso naturalmente, né, passa ali para uma gestão de olhar toda a sua cadeia de suprimentos. Então, olhar a cadeia de suprimentos, você começa a acessar cada um dos seus fornecedores. Para quê? Para conhecê-los melhor e saber quais os que têm condição de continuar fornecendo para você e se eles fornecerão ainda, né, sob boas condições comerciais. Então, muitas empresas entraram em renegociação com seus fornecedores, e aí os fornecedores, claro, eles também estão em meio à incerteza, eles querem manter a sua fonte de receita com o cliente, e aí havia-se, então, talvez um incentivo maior para que se estabelecessem contratos de longo prazo, né, entre fornecedor e cliente. Aqui olhando as duas, cada uma qual, sendo uma empresa independente. Então, renegociações com fornecedores em contratos foram realizadas no sentido, muitas vezes, de dar uma carência em pagamentos, alongar prazos, às vezes uma redução temporária de preço, mas fato que é muito considerado é que, tendo algum sacrifício nesse momento, né, se busque ter uma maior perenidade na relação, buscando uma relação de longo prazo. Então, isso que a gente chama, né, de uma gestão estratégica de fornecedores. Então, um fornecedor que atendeu bem o seu cliente num momento de crise, é claro que esse cliente vai querer tê-lo próximo no momento de retomada. E também, o outro lado que é interessante, né? A empresa, ela sempre, eu costumo fazer uma analogia com um grande transatlântico, né? A empresa, ela sempre é um transatlântico que está em velocidade de cruzeiro e acontece qualquer mudança no mar, né, ela precisa desacelerar as máquinas. Só que essa mudança não é necessariamente tão rápida. Então, por isso, né, muitas vezes a estrutura de custos e despesas da empresa demora para reagir, né, um pouquinho em relação a uma mudança de comportamento na receita. Então, esse fato, né, então, exige muitas vezes que a empresa tenha ali uma mentalidade e use ali formas ágeis de tomada de decisão para que ela procure se manter em condições mais competitivas que o seu concorrente. Então, lembrando aqui, se eu tenho uma empresa A, uma empresa B, né, essa empresa A, ela demora para responder mais, com algum processo decisório que ajude a controlar melhor os custos, a empresa B, ela fica naturalmente em uma condição muito melhor. E isso aqui me leva a um outro ponto ainda nessa nossa discussão, que é, se nós estamos falando em queda de receita, né, gestão de estoque, gestão do custo que está estocado, né, e também estrutura de despesas, overhead, despesa administrativa, é claro que, mais do que nunca, é essencial que a empresa estabeleça bons indicadores e boas métricas para olhar cada linha, não só do seu balanço, seu balancete, mas as linhas no seu relatório, né, do seu controle gerencial, da forma que aquele que toma a decisão, ele vê o negócio. Então, quais indicadores novos estão sendo construídos para me ajudar a gerir melhor o meu negócio? Então, lembra que se nós não medirmos, nós não gerenciamos. É a boa e velha frase do Edwards Deming, que é o pai da revolução da qualidade. Então, aqui nós estamos falando então na frente de que a empresa tem então um comportamento, eu diria que muito mais reativo, mas esse reativo ele tem que ter uma visão ali muito positiva para que ele consiga manter, né, uma relação com o fornecedor, de modo que também seja uma relação saudável, porque o seu fornecedor também não pode quebrar, ele precisa se manter e, claro, dentro de boas condições para que as partes tenham uma relação mútua satisfatória e longeva ao longo do tempo. Ok. E desses aprendizados, o que a gente teve aí em 2020, né? Dessa situação toda aí que a gente viveu, né? Essa criação de novos indicadores, né? De segurar mais o caixa. O que você acha que vai ser interessante absorver para ser implementado em 2021? Ou seja, vamos
mesmo a gente saindo da crise, vindo aí a vacinação, vindo o crescimento, se Deus quiser, em ver, né, que exploda aí a nossa economia, o que você acha que isso deve ficar para sempre? Isso vai ser aplicado daqui para frente em todas as empresas? Eu diria aqui, Fred, que as empresas, em um momento de estabilidade, as empresas sempre trabalham com um único cenário. Então é muito fácil a empresa discutir, olha, vamos aumentar em 20% na nossa produção e vamos aumentar em 20% a nossa divulgação, nossa promoção de produto para aumentar a receita. Então, quando você faz isso, você está movimentando várias engrenagens do seu sistema ali empresarial, porque você tem o objetivo, então, de aumentar em 20% a receita. Estou olhando de uma forma linear, só para a gente simplificar o raciocínio. E aí, aumentando 20% da receita, então eu vou aumentar, consequentemente, o caixa que vai entrar. Claro que, agora olhando um conjunto de muitas variáveis que afetam o desempenho empresarial, em um cenário turbulento, as empresas passam a trabalhar com uma variável maior, uma quantidade muito maior de quadros de simulação de cenários. Então, eu diria que as empresas hoje elas acabam construindo muito mais cenários que seja ali um pessimista, né, um cenário ali que seja o razoável e também um cenário otimista. E aí, nesses cenários, ela combina diferentes variáveis. Então, imagine uma empresa que ela dependa, né, do fornecimento de sua matéria-prima de algo que venha de um país estrangeiro, está cotado em dólar. Então, ela tem que simular cenários em que o dólar esteja a uma cotação de R$ 5, de 5,50 e de 6. Mas, bom, você tem também uma influência de taxa de juros, a empresa precisa se financiar. Então, e se a taxa no país ela muda, ela aumenta. Então, afeta toda uma capacidade da empresa em fazer captações de novos empréstimos. Ao mesmo tempo, você pode ter um aumento de fator de risco daquela indústria. Então, imagine que você está num segmento um pouco mais tradicional, que sofreu um declínio no meio da pandemia do coronavírus, mas existem outros segmentos que surfaram melhor, né, e que conseguiram oferir uma receita maior e, portanto, a empresa saiu um pouco mais forte. Então, esta empresa que saiu melhor dentro da sua indústria, ela acaba tendo o seu beta de risco um pouquinho melhor, né? Então, o seu risco, nível de risco, fica melhor e ela consegue fazer captação com um menor coeficiente, um menor spread. Some-se a tudo isso também, né, os fatores de risco país. Então, uma empresa que está no Brasil, se há uma mudança muito adversa, um cavalo de pau na economia, então você pode também aumentar o risco país, isso também influencia os custos de tomada de empréstimo do empresário, e aí a controladoria de uma empresa, a área de finanças, tem que olhar isso com muita atenção, né, de modo que, bom, se isso aumentou muito, como é que eu vou fazer uma gestão também da minha precificação? Bom, eu mantenho os preços, eu aumento, o que eu vou fazer? Porque lembrando, é tudo uma questão também aritmética, né? Então eu tenho uma receita e que se ela está se mantendo e o meu custo ele aumenta, eu tenho um estreitamento da minha margem. Mas se meu custo ele diminui, eu aumento a margem. E aí, com isso que sobra, né? E aí vem as decisões, né? Esse é o momento que tem que se pagar dividendos, tem que se remunerar mais o acionista e também o empresário, né? Ou então vamos manter esse recurso em caixa, vamos colocar ele ali dentro da companhia, para pensando também que há o risco, né, de um momento um pouquinho mais duro no negócio. Mas eu diria, resumindo essa fala aqui, Fred, que a empresa, eu diria que o executivo em contabilidade, controladoria e finanças, ele está tendo que se dotar da capacidade também de trabalhar ali com múltiplos cenários e lidar com muitas variáveis, principalmente essas variáveis econômicas e a maneira como essas variáveis elas afetam os indicadores do desempenho empresarial que está sob a sua gestão. Sim. E em se falando ainda de controle, né, de aprendizado, eu queria até já ver se existe a possibilidade de a gente conversar depois mais sobre é, a empregabilidade, tá? Sobre como a pessoa deve se portar, né, para se recolocar no mercado de trabalho nesse ano 2021. Agora que a gente está falando de desempenho de empresas, né, eu queria te perguntar o seguinte:
muita coisa mudou, né? O trabalho remoto, né? As coisas mudaram muito. Várias coisas que aconteceram em 2020 vão mudar para sempre a metodologia de trabalho das empresas. Com esse foco em gestão de pessoas, né? Especificamente do ponto de vista da empresa, né? Em que tipo de indicadores, o que a empresa tem que ficar ligada, né? E tem que criar indicadores, se já não criou, para controlar melhor essa novidade aí que é o trabalho remoto e outras coisas também que você queira pontuar. Há uma mudança aqui, Fred, de mentalidade. E nós saímos de um momento em que as empresas faziam simplesmente uma gestão de timesheet, de apontamento de horas, para uma gestão muito mais baseada em resultado, muito mais baseada em gestão de tarefas e aquilo que é entregue dentro de determinados prazos. Então, a empresa ela passa a ter instrumentos para fazer um gerenciamento melhor da tarefa, da atividade. Inclusive, isso é um Professor, produto. desculpa te interromper, eu acho que eu deixei meu microfone mutado. Se não estava mutado, estava baixo. Então, vou refazer a pergunta, tá? Legal. Então, a pergunta é a seguinte, tá? Vou refazer. Tendo em vista esses aprendizados todos que 2020 colocou nas empresas, né? Que as empresas tiveram que se adequar a isso, né? Que tipo de aprendizado? Aí eu até comentei que eu queria convidá-lo para falar sobre empregabilidade, né? Sobre como as pessoas podem esperar, né? Para se recolocar em 2021. E nessa linha, né? Nessa linha aí de emprego e gestão de pessoas, o que as empresas aprenderam em 2020, que vão aplicar em 2021, com relação a toda essa mudança, né, de gestão de pessoas que a gente viu, as atividades remotas, né, as pessoas trabalhando à distância, né, enfim, como as pessoas como as empresas devem se comportar para controlar melhor essa nova realidade. Aí você não precisa repetir porque o pessoal te ouviu, eu acho que eles não me ouviram, na verdade. Não, maravilha. Eu comentei que há, de certa forma, mudança de mentalidade, a empresa saindo de uma gestão de timesheet, de apontamento de hora, para uma gestão muito mais baseada em tarefas, em itens, né, que a gente chama no inglês de deliverables, em itens entregáveis e resultados. Mas isso aqui é um tema excelente para abordarmos aqui em mais um episódio. Então, já que você me fez o convite, mais uma vez eu aceno positivamente, será um prazer voltar a falar aqui, porque há, de fato, né, mudanças, novas habilidades e novas atitudes que são requeridas de um executivo que esteja em contabilidade, em controladoria e também finanças. Isso aqui também são temas recorrentes e, assim, de uma forma contemporânea, tratados dentro do MBA Contabilidade e Finanças da FIPECAF. Então, eu te agradeço aqui também, já fazendo aqui chegando à nossa finalização, você como nosso moderador, eu deixo aqui meu agradecimento e aceno a aceitação desse convite para um próximo bate-papo. Ok, professor, agradeço mais uma vez sua presença. Porta está aberta, sempre que você quiser falar alguma coisa conosco aqui do Rio de Janeiro, através do nosso bate-papo aí, fique à vontade. Então a gente volta em breve falando de empregabilidade, tá, pessoal? Quem está buscando aí uma recolocação, que tipo de, de prioridade pode, que vai estudar, o que pode melhorar, entendeu? Para você poder se recolocar com mais facilidade, tá? Professor, a gente está com 18 minutos, eu vou te perguntar mais uma coisa, pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Eu queria entender um pouquinho em que a nossa pós-graduação, o que o nosso MBA de Contabilidade e Finanças, ele tem de diferencial para agregar quem está entrando em todo nesse momento que a pessoa quer estudar Contabilidade e Finanças, às vezes vem de uma graduação de Contabilidade, ou às vezes não vem também, mas quer trabalhar com Controladoria e Finanças. Por que estudar no MBA de Contabilidade, professor? Qual é o nosso diferencial? Na verdade, eu faço essa pergunta para as empresas. Por que você contrata um profissional que fez um MBA em contabilidade e finanças? Eu vou contar um pouco da resposta que eu recebo das empresas, né? As empresas têm prestado muita atenção e têm priorizado, né, que se veja executivos com uma formação generalista. Então, até por isso, né, MBA em Contabilidade e Finanças,
ele tem uma proposta, né, pedagógica de dotar, né, o participante de uma visão generalista sobre contabilidade e sobre finanças. Por isso ele recebe esse nome, de modo que ele vai conhecer, né, o instrumental, as técnicas em finanças, né, ou seja, todas as ferramentas em controladoria, gestão de custos. Então você tem ali uma visão generalista que vai te permitir, vai te dotar a ter um trânsito muito bom dentro dessa área. E nós temos aqui como perfil, né, eu diria que mais de 50% dos alunos são executivos em posição de gestão, né, o que reforça não só um sentido de atualização profissional, mas eles querem ali junto com a FIPECAF fortalecer um networking com a turma, mas também adquirir ali um domínio técnico, né, muitas vezes em temas que ele pode ter visto numa graduação muito tempo atrás, muitas coisas mudaram, normas internacionais de contabilidade estão sofrendo uma metamorfose, uma manutenção, tem novos temas que entram de discussão, como ESG, mas aqui o executivo ele tem uma oportunidade, depois que ele fez a graduação, depois de um certo tempo, vir para cá, para também discutir com um grupo de alunos, com professores que estão no mercado, para ter sempre um debate muito contemporâneo, né, sobre todos esses temas, discutir também questões de liderança e questões de negócio, sempre muito bem amarradas, né, com um fundamental que ele leva para o dia a dia da empresa que ele trabalha, seja uma empresa pequena, uma empresa média ou mesmo de grande porte. Tá aqui, professor. Obrigado pela presença. Te espero para te gravar o nosso próximo podcast sobre empregabilidade. Tá bom? Maravilha, será um prazer termos mais um encontro aqui para fazer esse bate-papo sobre carreira e empregabilidade. Ok. E você fica de olho porque esse próximo vai ser muito interessante. Com certeza, principalmente para quem está querendo se recolocar no mercado de trabalho. Então é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo.